Olá pessoal, eu gostaria de fazer uma análise com vocês agora que eu considero bastante interessante e importante para os gestores, que é simular o impacto da entrada ou da saída de pessoas em determinado grupo, medindo adrede a colaboração ou a perda de conhecimento e de produção em função dessas movimentações. Isso serve tanto para os processos seletivos, quanto para eventual simulação de aposentadoria de docentes ou até mesmo para se compor uma nova PCN, por exemplo, em que eu quero formar um grupo de pessoas e analisar qual é a produtividade desse conjunto de pessoas. Para tal, eu vou clicar primeiro na pergunta quem são as pessoas da instituição e vou selecionar as pessoas que eu gostaria de trabalhar nessa simulação. Continuando no nosso exemplo aqui do curso de atuação de mestrado e doutorado em odonto, então eu vou verificar aqui que eu tenho 9 pessoas que integram esse programa. Aqui está a nominata das pessoas. Eu vou usar um artifício de copiar o nome delas para o meu filtro nome, né, para a gente poder trabalhar em cima desses nomes depois. Eu já posso até retirar o filtro de programa, porque agora estou trabalhando com o nome dessas pessoas. E vou ver o seguinte, eu quero ver a produção desses indivíduos. Né? Então esses 9 indivíduos, eles têm um conjunto de produções científicas, mas eu vou analisar especificamente aqui os artigos publicados em periódicos por eles no ano 2013 ao ano 2019 e vou escolher um critério de qualidade aqui, por exemplo, quais periódicos da CAPES. Como esses docentes integram o grupo de odontologia, vou selecionar a área referência e vou analisar apenas artigos que têm algum extrato entre A, B e C. Poderia ter usado qualquer outro critério para analisar o impacto da produção científica, como JCR, SNP, SJR, mas ficarei com o Qualis nessa minha demonstração. Então veja que esse pessoal tem 231 artigos publicados em periódicos, né? Eu vou analisar aqui o perfil dessas produções deste grupo, eu vejo que aqui eu tenho, por exemplo, 94 artigos A1 neste grupo, 33 A2 e assim sucessivamente para os outros extratos. Eu vou fazer o seguinte, salvar esses gráficos para a gente poder fazer uma comparação na sequência, quando a gente retirar pessoas ou incluir pessoas nesse grupo para analisar o impacto. Então vamos analisar aqui, vou deixar posicionado no gráfico que trata da distribuição dos artigos por Qualis, tá? E vou voltar aqui para o Experta para fazer uma simulação. E a simulação será o seguinte, eu vou retirar deste grupo de pessoas o José Freitas, por exemplo, e a professora Isabela. Então o meu grupo agora passou a ter 7 pessoas. Mantendo os outros filtros, eu vou regerar a minha consulta. Veja que agora a gente tem apenas 187 artigos, se a gente desconsiderar esses 2 docentes que eu acabei de tirar, com uma nova distribuição. Veja que, sem esses 2 docentes, o meu programa teria produzido 61 artigos A1. Comparado com o gráfico que a gente tinha antes, a gente tinha 94 A1. Ou seja, esses 2 docentes sozinhos são responsáveis por cerca de 30 artigos A1 nesse programa. Sem eles, a gente teria 29 artigos A2. Com eles, tínhamos 33. Então, rapidamente, você consegue medir o impacto da saída de algum docente de um programa, por exemplo, de um grupo. Por outro lado, eu poderia também fazer simulações para incluir pessoas. Então, eu vou incluir nesse grupo, por exemplo, o professor Anderson e a Ana Maria Pires. Né? Então, eu voltei até 9 pessoas, está aqui essa lista. Antes eu tinha 187 produções, eu vou filtrar novamente. Veja que o ingresso desses 2 docentes só trouxe 2 itens de produção para o grupo. 189, nós tínhamos 61 A1, ficamos com 61 A1, ou seja, a produção deles inclusive está pulverizada nos estratos menores. Né? Então esse recurso serve para a gente trabalhar realmente o impacto da entrada ou da saída de pessoas em termos, por exemplo, da qualidade do total de itens de produção científica qualificados.